Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Segura seu coração laranja aí, porque hoje a gente vai arrebentar nessa sessão de perguntas e respostas. Afinal, o que não falta nesse mundo é sofrimento pelas pessoas não saberem o que tem nem que direção tomar. Então, nesses horários aqui, aos domingos, nosso bate-horário das 17h17, essa live funciona como um GPS para nortear o seu caminho em direção à melhora, né? Poder tirar sua dúvida aqui e ter clareza diminui o sofrimento. Isso é muito importante. Vale muito, custa zero. Porque quando a gente tira os seus pesos desnecessários, o que sobra? Sobra mais leveza para seguir a vida. E esse é um estado de espírito onde o corpo todo funciona melhor, inclusive os ouvidos. Simbora então? Começando a live 115 do Grupo de Apoio Nacional a Pessoas com Zumbido. É mole? É muita bagagem que a gente está trazendo aqui e dando para vocês. Já tem muita coisa nesse Instagram para todo mundo poder diminuir o sofrimento. Mas nada como uma conversinha ao vivo, né? Então sejam todos bem-vindos. Deixa eu cumprimentar aqui as pessoas que vão chegando. Geraldo Viana, bem-vindo. Cris Santucci, Neo Mirans, Aldísio, Patrícia Bermudes, Sandro Roberto Estrela, tudo bem, querido? Ed Tomé. Pro pessoal mais novo, vocês vão me ver chamando alguns de Estrela, porque numa fase anterior do grupo de apoio, a gente chamava uma pessoa aqui para se expor ao vivo, contar a sua história, as suas dores, seus incômodos com zumbido. E a gente, tanto eu como o pessoal do grupo aí no chat, a gente orientava essas pessoas dentro do que a medicina, o Conselho Regional Federal de Medicina permite que a gente faça nas redes sociais, né? Então, essas são as pessoas que já deram a carinha aqui pra gente, né? Pra todo mundo olhar, comentar e acolher. Ed Tomé, Lígia PSF, Fábio Braga, Graziela, Luiz Luli Queiroz, tudo bem, querido? Sônia Rodrigues Estrela, Adriana Pereira, Aline, quem mais? Darlene Neves, tudo bem, querida? Amanda Dora Maria, Celi Martins Bica, Estrela, Fernando Rego Barros, Estrela, é uma constelação. Patrícia, aqui, Patrícia já falei, Ed Menelli, Arne Bogado Estrela, que bom, Pai Miolita, Cris Lauxen, Celibela querida, Sandra Petronila, Maris Medeiro, bem-vindos todos, Renato Lima, Bela Marques, Ricardo Furtado, boa tarde a todos, muito legal que vocês vão se cumprimentando aí, e já a gente começa porque a nossa caixinha que eu deixei no story tá cheia de perguntas. Eu vou começar com eles como uma forma de prestigiar e já a gente vai para novas perguntas aqui. Lili Beck, querida, tudo bem? Neto Galvão, quem mais? Davi Bittencourt Estrela, tudo bem? Núbia Regina, quem mais? Donizete Leia, quem mais? Joana DV, Mari Gasparim, tudo bem, querida? Pandora, quem mais? Sandra Crisac, vamos que vamos. Renê Rezende, vamos ganhar aqui um tempinho. Ó, já entrou bastante gente, que delícia. Muito obrigada por essa confiança, viu? Muito obrigada por vocês dedicarem aí uns minutinhos do domingo sagrado pra gente estar junto. Já Medeiros, Estrela, tudo bem? Celise D'Amico, Luzia Alfredo, Auri Cícero, querido, tudo bem? Bem-vindo. E vamos que vamos. Vamos puxar aqui perguntas. Vamos lá. Vamos seguir uma ordem aqui, ó. Zumbido pulsátil, como resolver? Não aguento mais. Querida, pelo amor de Deus. A ideia para como resolver é primeiro, sempre, mas em tudo na medicina, hein? Não é só pro seu zumbido pulsátil, não. É em tudo. Saber o que tá acontecendo, tá? Então, vou só te nortear. Zumbido pulsátil, via de regra, ou causa vascular, que
pulsa que nem o coração. Então, se aqui bate 70 minutos, aqui você percebe 70 vezes, 70 minutos não, 70 vezes por minuto, aqui você percebe 70 vezes, se aqui disparar para 100, aqui dispara para 100. Via de regra, o zumbido vascular pulsátil é assim. Mas existe também o zumbido muscular. Por mais que você perceba o coração batendo no ouvido, ele não tem, às vezes, tanta relação com o número de batimentos cardíacos. Ele tá lá sempre pulsando, pode vir junto com ouvido tampado, com incômodo com som, com dor, a abertura da boca, dor cervical e tem uma causa muscular. Então, você vai resolver de acordo com o que tiver por trás deste zumbido pulsátil. Procura ajuda especializada. É sempre o caminho mais curto. Vamos lá. Tô gripada. Zumbido fica mais alto. Tem relação? Super. Gripada, com a gripe mesmo, resfriada, com covid, com rinite, com sinusite, tampou o nariz aqui, você pode diminuir a função da tuba auditiva, o santo do canalzinho que comunica nariz com ouvido. Então, sim, é importante saber que você pode ter uma sensação de piora temporária e a hora que a sua gripe sair, que seu nariz desentupir, desinflamar, esse zumbido pode ou voltar ao tradicional se você tem um zumbido sempre, ou desaparecer se ele só apareceu aí nessa gripe, tá? Então, cabeça positiva que isso vai melhorar depois, tá bom? Quem mais? Olha que pergunta! Por que tanta gente tá com zumbido? Meu Deus do céu! Olha que demais! Vocês reparam que, não sei se para vocês é assim, mas muita gente chega para mim, inclusive quem trabalha comigo, não só os pacientes, tá assim, gente, eu nunca tinha ouvido falar de zumbido, mas agora que eu conheci você, eu soube que meu chefe tem, ou a minha mãe, minha avó tem, meu amigo tem, eu não sabia. Gente do céu, é assim. Acontece para vocês? Antes de ter zumbido, não tinha um pingo de noção desse universo e de repente vê que ele é enorme. Costuma ser assim. Então, tem muita coisa na vida moderna que tem capacidade de agredir os santos dos nossos ouvidos. Aquelas coisinhas fofas, piquititicas que a gente carrega, que não dá bola, mas trabalha 24 horas por dia. Gente, os ouvidos são lindos por dentro, são lindos, mas eles são frágeis, porque lógico, a nossa fortaleza, toda fortaleza tem que ter ponto fraco, e a nossa também, os ouvidos são assim, tá? Então, vulneráveis, não tem portinha para fechar quando o agressor tá vindo da vida do meio ambiente, não tem portinha, diferente do olho que fecha a portinha aqui e pode ficar sem ver. Então é muita coisa que chega para massacrar os nossos ouvidos. Então poluição sonora, quem é que não sabe, né? E a vida é cada vez mais barulhenta. Poluição eletromagnética, uau! E não é só o celular na sua orelha. Sim, isso também. Mas toda essa nuvem de radiofrequência, de ondas eletromagnéticas que tem potencial, assim como as ondas sonoras, para lesar os ouvidos mais vulneráveis, tá? Os agrotóxicos, os produtos químicos inalatórios, ou os que a gente acaba comendo, né, como os agrotóxicos, sem querer, é muita coisa de fora para dentro. Sem pensar nas coisas já de dentro, né? As coisas que inflamam os nossos vasos sanguíneos, como a Covid, que veio aí para mudar todo o entendimento de como funciona o nosso corpo, às custas do entendimento de como funcionou ou está funcionando o coronavírus dentro do nosso corpo, né? E a gente chega à conclusão que essa baita dessa inflamação de vasos sanguíneos já existia antes, causada por alimentos gostosos, que a gente sempre fala aqui, né?
causada, presente em pessoas que têm pressão alta, que têm diabetes, que têm colesterol, triglicéridos altos, pré-diabetes ou diabetes, é muita inflamação de vaso sanguíneo para o órgão frágil que só tem um vasinho, um fofo, tá? Um dia eu conto mais didaticamente como é o ouvido para você, mais além do que eu já contei, né? Porque o ouvido é apaixonante. E se todos vocês tivessem a ideia que eu tenho do ouvido, nossa, todo mundo ia cuidar dele muito melhor. Então, de fato, muita gente com zumbido, em média aqui no Brasil 22%, Brasil, São Paulo, né? 22%, isso é mais ou menos falar que 1 a cada 5 pessoas tem zumbido. Na nossa pesquisa com 506 crianças de 5 a 12 anos, 37% delas tiveram zumbido. Na nossa pesquisa com 170 adolescentes de 11 a 17 anos, 54% deles tiveram zumbido. É de cair o queixo. Em mais alguns anos, quem não tiver zumbido é que vai ser o diferente, tá? Então, a situação não tá fácil, não. Vamos lá, quem mais? Aqui, ó. Antes de responder a próxima, deixa eu ver vocês aqui um pouquinho. Que bom que vocês estão entrando, se cumprimentando, tal. Quais os alimentos que mais interferem nos problemas auditivos? São aqueles que mais ferram o vaso sanguíneo único. São os inflamatórios. Açúcar, leite de vaca, tá? E glúten. Principalmente para quem, junto com o zumbido, tem sintomas gastrointestinais. Então, vamos lá, um pouquinho aqui, um pouquinho ali. A saúde mental interfere na nossa audição? Yes! Porque a saúde mental muda. A saúde mental interfere na nossa audição para preservar. Mas problemas de saúde mental mudam a química cerebral. E o ouvido é totalmente dependente também da química cerebral. Então, quanto mais a gente tiver em equilíbrio com os neurotransmissores, mais a gente preserva o ouvido, além de preservar aquele santo do vasinho sanguíneo, né? Então, vamos lá. Tireoide, início de tratamento. Quanto tempo para começar a regularizar? Isso causa zumbido também? Sim, hipotiroidismo causa mais zumbido do que hipertiroidismo, mas ambos podem causar. E para começar a regularizar, não sei se você está tratando hipo ou hiper, mas supondo que seja hipo, que é o mais comum, em geral, 2 meses para você tomar hormônio ou fazer alguma outra coisa, dose baixa, e ver alguma mudança no exame de sangue que seja viável de analisar, tá? Não antes disso. Quem mais? Vamos lá. Qual que é a relação de TAG, transtorno de ansiedade generalizada, e zumbido? Vamos emendar com aquela pergunta ali da saúde mental, tá? Impressionante. Vocês já viram alguma pessoa com ansiedade generalizada não ter sintoma em alguma parte do corpo? É muito difícil. A relação corpo e mente, assim, ó, é cara e coroa da mesma moeda. Corpo e mente estão muito juntos. Então, me contem se vocês têm alguma pessoa com esse diagnóstico de transtorno de ansiedade generalizada que não tenha um sintoma, por exemplo, dor de cabeça frequente, seja enxaqueca ou cefaleia tensional, que não tenha bruxismo, apertamento de dentes, que não tenha zumbido ou tontura, que não tenha sintomas gastrointestinais, seja refluxo, dor de estômago, gastrite ou intestino preso ou solto. É muito difícil. Então, relação corpo e mente é muito vinculado, realmente é muito forte essa relação, e o ouvido é lógico, que não ia ficar de fora, né? Simbora aqui, ó. Quem mais? Ondas eletromagnéticas têm frequências imperceptíveis para a frequência audível. Muitas vezes, não só isso é verdade, né? Como as pessoas estão lá com o celular na orelha, muito mais antigamente, né? Hoje já tem muito mais gente que tem consciência de diminuir o tempo com o celular aqui na orelha. Mas, enfim, a ideia é que a gente pode estar falando e não ter nenhum sintoma
muito nítido para você perceber, putz, né? Então, tô tendo problema. Mas um sintoma que costuma ser precoce é você falar no telefone e seu ouvido esquentar, tá? Então, esquentar costuma ser um sinal precoce. Eu tenho isso, tá? Então, meu celular, olha, eu falar com o celular aqui é a coisa mais rara do planeta, tá? Mas eu vou pegar esse gancho que a gente de fato pode ter lesão por coisas que a gente não percebe, como a onda eletromagnética, e vou botar na onda sonora de novo. Quantas pessoas não procuram a gente porque estavam numa festa linda, numa balada ótima, estavam lá felizes da vida e saem com um zumbido e esse zumbido não vai embora. Então, não é só quem tá num lugar barulhento que fala, nossa, aqui tá alto demais. É quem tá curtindo, quem tá achando uma boa. E ó, qual que é a dor no coração? Porque tá certo, né? A partir do momento que a gente é um ser pensante, a gente escolhe onde vai, quando vai, com quem vai, quanto tempo vai ficar. Mas o que me corta o coração é essa possibilidade de nenês no carrinho, no colo, quando os pais estão num lugar barulhento. Eles estão lá dormindo o sono dos anjos e sem perceber, aquele ruído pode estar lesando aqueles ouvidinhos. E não é à toa que a gente tem assim de crianças com zumbido ou com outro sintoma que é hipersensibilidade auditiva. Quer dizer, o ouvido por ter sido lesado, às vezes enquanto você dormia, enquanto o nenê dormia ou enquanto você se divertia, tem uma resposta de diminuir a tolerância. Eu sempre dou o exemplo da minha pele, que é branquela pra caramba. A minha pele é vulnerável à luz do sol, tá? E eu na minha fase lá atrás, sem juízo total, sem juízo nenhum, já tive 2 vezes queimadura de 2º grau. Quer dizer, não basta ficar vermelha que nem um pimentão. Eu 2 vezes fiz bolha na pele, no rosto, no braço, por descuido. E aí o que aconteceu lá na época? Fiquei um tempão que a minha pele já não aguentava sol. Ou seja, quando você é agredido, o órgão do corpo que for, seja pele, seja ouvido, a tolerância abaixa, que é justamente um pedido de proteção. Por isso que vale a pena a gente olhar não só o sintoma, encher o saco, ai que saco, eu não queria esse negócio, por que esse zumbido não some? Mas olhar o que é que tá causando, porque de fato a gente pode ter lesão sem perceber. Celular ou som no fone de ouvido ou externo, tá bom? Vamos lá, vamos lá. Olha aqui. Por que ninguém fala do abuso sonoro no Brasil? Gente, abuso sonoro, concordo plenamente. Hoje de manhã no meu direct, uma moça estava falando, explicando o caso dela de incômodo com sons, e ela falou assim, aqui eu já mudei de casa, né? Já gastei muito dinheiro mudando de casa para fugir dos sons altos e nunca consegui achar um lugar que me deixasse tranquila. E sabe o que ela falou? Que a vida é um estupro auditivo. Olha que palavra forte. Abuso, estupro auditivo. Quer dizer, o seu ouvido é obrigado a receber o que ele não quer. Mas, tirando essa coisa muito forte, muito doída, né? Eu acho... Nossa, como já foi lá pra cima. Eu acho que tem sim muita gente falando de ruído, dos cuidados individuais que as pessoas precisam ter, dos cuidados que as empresas precisam oferecer, das leis que são importantes para combater o ruído, enfim. Existem movimentos, existe o Dia Nacional do Silêncio. Então, é importante entender e sintonizar com as ajudas que são feitas. Embora, infelizmente, muitas dessas ajudas para mudar comportamento fazem isso
isso de efeito em relação a todas as informações que vêm contra. É muito difícil. Olha, meu coração tá com vocês que sofrem. A gente vai fazendo aquilo que a gente pode, tá? Mas tem gente falando disso com certeza. E nesse tempo de carro de som de políticos, dói demais. São várias as fontes de ruído que a gente tem. E isso só vai melhorar quando a gente tiver mais consciência para todo mundo, consciência universal, que ruído é gostoso se você estiver numa balada se divertindo, põe o fone de ouvido no máximo, mas tem efeito colateral. E as pessoas, infelizmente, só entram nessa vibe do efeito colateral quando já estão com problema, né? Enfim, coisas da vida dos humanos, né? De nós todos, né? Vamos lá. Quem mais aqui? Perguntas que são úteis para todo mundo. Vamos lá. Para quem tem zumbido devido a DTM, disfunção temporomandibular, alimentos estimulantes como café, chocolate, etc., podem piorar? Olha, eu vou te falar uma dica. Sempre que a sua pergunta para medicina for pode alguma coisa, a resposta é sim. Poder? Pode, tá? Agora, os zumbidos que mais pioram com alimentos, comidas ou bebidas, né, com ingestas nossas, são aqueles que têm alguma coisa a ver com o metabolismo que é meia boca, tá? Ou aqueles que a pessoa já tá bem estimulado, né? Porque zumbido é um ritmo acelerado e o consumo de estimulantes pode piorar um zumbido. Não necessariamente de disfunção temporomandibular. Então, o clássico de um zumbido de disfunção temporomandibular é piorar com abertura, fechamento de boca, com mudança da mandíbula, com mudança do pescoço, com dor de ouvido, com dor no pescoço ou com dor de cabeça. Esse é o típico, tá? Mas, enfim, as coisas podem se misturar. Às vezes uma pessoa tem zumbido por mais de uma causa e pode ter um componente metabólico, então também. Obrigada pela pergunta. Vamos lá, que mais? Olha, ótima pergunta. Antes de eu responder, vou deixar aqui para vocês sintonizarem. Olha quanta gente entrando. Vamos lá. Causas mais comuns de zumbido sem perda de audição. Ó, muito importante a gente frisar isso e não só responder essa ou essa, porque sem perda de audição é um conceito bem estranho, né? Porque muita gente checa a audição só com aquela audiometria convencional, que vai de 250 Hz a 8.000 Hz. Aquele padrãozão de todo mundo, que é o único que o plano de saúde permite, né? Então, o fato de não ter perda de audição nesta região pequena do ouvido é uma ótima coisa, porque muitas pessoas com zumbido já têm nessa região. Só que quando a gente não tem nessa região, a gente pode ter em outra, que é a região das altas frequências, que é de 9.000 a mais, 16.000, 18.000 ou 20.000 Hz, tá? Porque esta outra região das altas frequências é uma zona mais frágil do ouvido do que essa zona que é medida de rotina. Então, se eu tiver uma agressão, é mais provável que ela primeiro aconteça na zona frágil. E às vezes, então, tem perda, porém não tem a noção, a consciência ou o exame para acusar que tem perda. Então, este é uma enganação. Então, muita gente sem perda na audiometria convencional pode sim ter lesão do ouvido e as causas são as mesmíssimas de quem tem perda, tá? Mas vamos fazer de conta que eu entendi a simplicidade dessa pergunta, tá? Então, se não tiver nada ali na via auditiva de funcionamento do ouvido aparente, a gente super precisa pensar na vizinhança do ouvido, ó. A vizinhança da frente, que é toda essa influência da musculatura, da mastigação e da parte óssea mesmo, dos dentes e da TM.
tem que pensar neste vizinho de baixo, que é o pescoço, seja a musculatura, seja a parte das vértebras. Super tem que pensar na questão mental, né? Emocional. Tem que pensar na questão digestiva. Mas, gente, tem que pensar em zumbido como primeiro sintoma de algo que ainda vai se manifestar como perda de audição, e só depois que a audiometria vai alterar. Então, tratando ou não tratando o zumbido enquanto a audiometria tá normal, alerta, zumbido nunca vem do nada, tem que ter um motivo. Então, monitoração da audiometria dessas pessoas com zumbido e áudio normal, monitoração, tá? Vamos lá, que mais aqui? Tá cheio. Olha, que ótimo exemplo. Meu zumbido às vezes some por um dia. Yes! Que delícia! Quem mais tem zumbido aí que some por um dia? Aí vem a pergunta. Pode ser neurinoma? Neurinoma, tumor de ouvido. Lembra? Perguntou se pode? A resposta é sim. Poder? Pode. Mas, em geral, os zumbidos de neurinoma são de um lado só, constantes, não costuma sumir nem meia hora, tá? E tendem a ser progressivos, porque o neurinoma tende a ser progressivo. Então, a maior probabilidade, querido, é que se seu zumbido some um dia, não seja neurinoma, pelo amor de Deus. Vamos botar você na vibe boa. Agora, saber se tem neurinoma ou não é quase uma obrigação da investigação, tá? Eu, como já comi bola com neurinoma, né? Já comi bola uns 15 anos atrás. Hoje, ó, esse erro eu não faço mais. Eu super investigo neurinoma. Acho de vez em quando, tá? Agora, pra que você vai ficar com essa pulga atrás dessa orelha? Não compensa. Descarta logo essa questão do neurinoma, né? Beta-tomografia ou ressonância. Veja com seu médico, se livra dessa pulga e vamos pensar nas causas mais simples de zumbido, oscilatórias, que de fato podem dar um sossego pro seu ouvido, né? Maravilha. Então, pra que a gente vai ficar pensando só o pior? Peguei de exemplo para isto. Vamos mais uma aqui, depois vou me dedicar só a quem tá agora aqui ao vivo. Sobre o zumbido no ouvido direito, que pós-Covid já tive várias crises com som alto e perturbador. Então, eu entendo assim, que você já tinha um zumbido no ouvido direito e que a Covid veio para alavancar este zumbido. Sim, então vamos às estatísticas. De quem já tinha zumbido, passou pela Covid, 40% pioraram do zumbido. 60% se mantiveram com o mesmo nível de zumbido pré-Covid. Essa é uma estatística bem interessante, tá? Então, a Covid é capaz de piorar 40% dos zumbidos, 40% das pessoas que já tinham zumbido pré-Covid. E para quem não tinha zumbido nenhum, nada, 14,8% das pessoas adquiriram zumbido com a Covid, tá? Seja lá aquelas cepas piores, seja lá as cepas atuais boazinhas, tá? Então, em termos de gravidade da doença, a gravidade da Covid não tem a ver com a presença ou não de zumbido. Essa semana eu peguei uma paciente que o único sintoma dela de Covid foi zumbido. Ela só desconfiou porque outra pessoa se contaminou. O único sintoma dela foi zumbido. Não é o mais comum, mas acontece, tá? Então, de fato, a Covid pode dar uma detonada no nosso ouvido, seja ele virgem de zumbido ou já acometido de zumbido,
ou porque pega o vaso sanguíneo, aquele santo vaso sanguíneo que eu já respondi lá para outra pergunta, o nervo auditivo, ou porque ele detona, põe abaixo todo o nosso estoque bonitinho, bem conservado de vitaminas e minerais. Então, um exame de sangue ajuda muito a gente ver em que grau de bagunça ficou o nosso corpo para poder justificar uma diferença num sintoma mais antigo, tá bom? Então, exames de sangue fazem diferença. Vamos lá. Quando eu tive crise de ansiedade, a médica indicou a psiquiatra. Foi ótimo pra mim. Gente, crise de ansiedade é diferente de ansiedade, tá? Ansiedade é um estado que muita gente tem e leva na boa, tá? Crise de ansiedade, a coisa passou do ponto. Crise de pânico, a coisa passou do ponto. Burnout, a coisa passou do ponto. É lógico que precisa da ajuda de psiquiatra também. Psiquiatra e psicólogo são uma dupla excelente para quando a pessoa tá mal, que passou do ponto, tá? Com 10 decibéis e muito zumbido, o aparelho auditivo vai melhorar? Preciso realmente usar aparelho? Já fiz até ressonância Vecto e não tem nada. Eita, Rose de Costa. Deixa eu ver se eu entendi. Então, exames não acusarem a causa do seu zumbido. Isso tá, beleza, tá? É muito comum exames não acusarem a causa. Mas aí já tem um erro, tá? Quando a pessoa fala, já fiz de tudo e não mostrou nada. O que é esse tudo? Tá? Ressonância mostra coisa que cresceu. Não tem tumor, não tem placa de doença degenerativa, não tem aneurisma. Ótimo. Isso é só descartar coisa grave. Vecto tá mostrando a atuação do seu labirinto. Não teve problema? Ótimo. Labirinto preservado. Até aí, gente, tem trocentas coisas, como eu falei, do ouvido e da vizinhança que pode dar zumbido. Então vocês ficam muito com a impressão de que, já fiz tudo, ninguém acha nada, mas ninguém procura direito. Essa é a primeira coisa, tá, Rose? Para sair aí dessa ideia sua. Com 10 decibéis, o quê? 10 decibéis na medição do zumbido, é isso? Se eu tiver entendido direito, o volume do zumbido na cufenometria ajuda a gente a ter um parâmetro numérico como se fosse a glicose, o colesterol, o triglicérides ou a pressão alta, a pressão da pessoa. É um número que a gente usa para entender o zumbido e que a gente usa para comparar com a próxima medição depois do tratamento, tá? Agora, se isso vai ser um caso bom para aparelho auditivo ou não, depende. Essa não é uma informação que a gente consegue te dar. O aparelho auditivo é ótimo para quem tem zumbido com perda e ele pode ser muito bom para quem tem zumbido sem perda, tá? Tudo depende do quanto foi visto de causa, porque a nossa filosofia é assim, ó. Qual que é o plano A para fazer pela pessoa com zumbido? O plano A é na causa. Então, gera esforço saber a causa do zumbido. Porque se eu consigo tirar ou minimizar a causa, eu já tenho um jeito de tratar, de melhorar o zumbido, sem colocar aparelho no ouvido. Agora, e se eu não descobrir a causa? E se eu descobrir a causa, mas olha, não tem como voltar atrás. A minha causa de zumbido foi uma pauleira auditiva 5 anos atrás e eu sou músico, eu canto, quer dizer, eu sou dentista, eu não consigo me livrar das pauleiras auditivas. Vale a pena um aparelho? Putz, super vale a pena. E felizmente todas as empresas que trabalham bem oferecem um teste gratuito, que esta é a parte que há muitos anos me convenceu. Porque se eu não sei se a pessoa vai gostar, se vai funcionar, vamos pro test drive, né? Um test drive com o aparelho e você tira as suas próprias conclusões, tá? Mas não é porque tem 10 decibéis, porque isso não me fala nada
a menos que isso sirva para comprovar. Olha, depois do aparelho X, o zumbido baixou para 7, para 6, para 5 ou para alguma coisa desse tipo. Aí sim essa informação vai ficar mega coerente, tá? Rose, então tô te mostrando aqui como que pode raciocinar de uma maneira mais clara para você, tá bom, querida? Meu zumbido aumenta com a minha ansiedade, isso, tá? Tem a ver com o que a gente já falou, né? De psiquiatria e psicólogo, junto com o otorrino, tá? Quem mais? Quem mais? Deixa eu recrutar aqui mais uma pergunta. Olha uma aqui que muita gente vai ter dúvida. O zumbido pode causar mal-estar e uma instabilidade na cabeça? Porque eu tô tendo isso. Amanda, pergunta excelente, por quê? O que a gente vê de gente falando assim, meu zumbido me dá dor de cabeça, meu zumbido me dá tontura, meu zumbido me dá dor no pescoço, meu zumbido me dá até gastrite. Gente, eu super entendo que é você botar poder na mão do zumbido. E eu quero que vocês entendam quando esse pensamento tá errado, tá? Porque se você bota peso, valor, culpa no zumbido que ele não tem, o que acontece aqui no cérebro? Aqui bem na parte do córtex pré-frontal. Você ativa essa região do córtex que tem super a ver com atenção e com memória. E daí você liga o botão do monitoramento do zumbido, porque ele é o malvado que te dá instabilidade, dor de cabeça, gastrite, e ele não é nada disso. Ele pode muito bem ser, quando a gente identifica as causas todas do zumbido, ele pode muito bem ser uma vítima do agressor que está agredindo o seu corpo, do mesmo jeito que a dor de cabeça, a instabilidade ou o mal-estar também são. Ele pode ser irmão dos outros sintomas e não o pai, o que deu a origem aos outros sintomas. Então, quanto mais vocês pensam pesado sobre zumbido, mais vocês vão contra vocês mesmos. Porque quem é que tá precisando ligar o monitoramento incessante do zumbido, do cérebro, para o zumbido, quando a gente tem mais que direcionar para o vilão de verdade, o vilão que tá causando o zumbido, tá bom? Então fica aqui de informação para vocês. Então, em geral, quem tem zumbido, instabilidade, dor de cabeça, mal-estar, muitas vezes tem algo alimentar ou cervical, tá? Pessoas com alteração de cervical frequentemente tem instabilidade, tem mal-estar, tá? Outros tipos de tontura, VPPB também fica com a sensação da cabeça pesada, então precisa investigar e não ficar culpando o zumbido, tá bom? Doutor, o zumbido pode ser da pressão alta? Yes, Nogarini Rosa, de duas maneiras. Ou do pico da pressão alta, tá? Então tem pessoas que chegam no instituto e falam assim, o meu zumbido começou quando eu tive um pico hipertensivo, tá? Eu já tinha a doença, hipertensão, eu tive um pico, ela foi lá para 17, 18, 19 ou 20, tá? Então neste pico, o zumbido pode começar, tá? Agora, a própria doença mais calma, controlada, sem picos, também pode ter a ver com zumbido, também pode causar zumbido, porque a hipertensão é uma doença relacionada a vasos sanguíneos, a inflamação de vasos sanguíneos. Então, o que inflama os vasos capazes de promover pressão alta, também inflama vaso capaz de promover zumbido ou perda auditiva ou tontura, tá? Então, inimigos em comum, agentes que agridem vasos sanguíneos, tá? Há empresas de aparelhos auditivos anunciando aparelhos para reduzir zumbidos. Isso é verdadeiro ou trata-se de propaganda enganosa? J. Ramalho Oliveira. Ótimo assunto.
Então, existe a possibilidade de aparelho auditivo reduzir zumbido? Yes! E isso é antiquíssimo, tá? Aparelho é sim uma forma de melhorar zumbido. Já era quando o aparelho servia só para audição, só para amplificar a audição. Agora que vai de uma década para cá, eles têm também um gerador de som. Eles são uma ferramenta a mais, eles têm um recurso tecnológico a mais para ajudar as pessoas com zumbido. Ponto. É todo mundo que vai se beneficiar? Lógico que não. Assim como não é todo mundo que vai se beneficiar de medicação, de dieta, de terapia. Nenhum tratamento da medicina é para 100% das pessoas. Nenhum, tá? Então não tem nada de exclusividade com o zumbido. Mas qual que é a questão? Uma outra questão é o lado ético de se fazer a propaganda dos produtos, tá? Então aí é toda uma questão da filosofia da empresa. E eu acho que todo mundo que tem pelo menos 2 neurônios desconfia quando a questão, né, tá estranha, né? Do ponto de vista do marketing ou de ética. Acho que todo mundo tem esse sentido aí aguçado para perceber, né? Agora, como o teste é gratuito, eu acho que se você tá na dúvida, veja isso, faça um teste. Antes era obrigatório ter a indicação do otorrino, tá? Hoje não é mais, mas a ideia é que faça um teste sem compromisso e perceba a filosofia da empresa, de quem tá te atendendo, tá? As empresas, lógico, têm uma meta de venda, mas existe, por trás das empresas, existe toda uma filosofia de cuidado com o paciente. Se você não perceber isso, cai fora. Cai fora. Vocês não têm isso? Ó, eu pelo menos tenho muito isso. Quando eu vou experimentar uma roupa, uma roupa é muito mais simples do que um aparelho. Eu vou experimentar uma calça, por exemplo, que é difícil cair bem no meu corpo, né? É difícil eu gostar. Vamos dizer assim, é difícil eu gostar. Não é nem cair bem, é eu gostar. Eu sou muito crica com calça. E eu entro na loja e escolho uma calça, vou lá experimentar, vou fazer o test drive da minha calça, né? Aí não tô gostando e a vendedora pede pra ver e eu abro a coisinha lá. E ela fala assim, nossa, essa calça nasceu pra você. Ela só tava te esperando. Você vê que é tudo da boca pra fora, que é meta de venda? Ah, meu Deus, isso me irrita profundamente. Então eu acho que a gente sabe, né? A gente não precisa cair na lábia de alguém que tá só falando alguma coisa para te agradar. Mas você pode se dar o direito de ter a sua opinião. Eu vou testar do mesmo jeito que eu vou testar a roupa, eu vou testar aparelho auditivo e eu tiro as minhas próprias conclusões. Esse é um ponto de partida para ninguém se sentir enganado, mas também para ninguém perder a oportunidade de, às vezes, ser bom candidato para melhorar do zumbido, tá bom? Quem mais? Meu zumbido muda quando eu abro a boca. Vamos lá testar também. Quando eu abaixo a cabeça, quando eu viro o pescoço para lá ou para cá. Pessoal, Alexandre aqui, né? Alexandre. Zumbido que muda com movimentos de mandíbula. Abre, fecha, aperta, queixo para lá, queixo para cá, queixo para frente ou queixo para trás. Ou muda com movimentos do pescoço para lá, para cá, para cima, para baixo. Inclinação de um lado ou de outro. Tem muita chance de ter um componente somatosensorial. Prepara os ouvidos. Somatosensorial. Somatosensorial é um sistema do nosso corpo, do mesmo jeito que a gente tem um sistema auditivo, que carrega lá para o cérebro informações sobre tato, pressão, temperatura. Então, como aqui é uma caixa preta onde tudo se cruza, tá? Determinadas pessoas têm esse cruzamento de fios, a fiação cruza do sistema somatosensorial com o sistema auditivo. E por isso, coisas da mandíbula ou coisas do pescoço
influenciam a informação que está passando pelo sistema auditivo. Zumbido, somatosensorial. Otorrino, dentista, fisioterapeuta. Tá bom? Boa sorte! Quais exames essenciais? Ai, adoro essa palavra. Essenciais que um otorrino deve pedir ao paciente com queixa de zumbido, porque alguns não querem tentar buscar a causa. Fê veterinária, que pergunta show! Bom, gente, vamos começar do básico, né? Quando alguém não tá afim, a gente insiste até a página 2, né? Porque se não tá afim, é melhor procurar outro que esteja afim. Bom, para quem está afim, o que a gente faz? Eu vou recomendar o que a gente faz porque eu acho que me dá um norte de raciocínio. A parte da avaliação do ouvido, sem dúvida. O mínimo beabá é a audiometria, com imitanciometria. A gente que é especialista gosta da audiometria, a audiometria de altas frequências, que é para ver aquela santa zona frágil, que é a primeira a ser lesada. A gente gosta de acufenometria, que é a medição do zumbido. Eu vou ver qual frequência sonora ele é, qual intensidade ele é, se ele mascara fácil, se ele mascara difícil, tá? E o limiar de desconforto a sons. Por quê? 25 a 40% das pessoas com zumbido também têm hipersensibilidade auditiva. Quer dizer, é todo um submundo. E o que causa um, causa o outro. O que trata um, trata outro. Então, a gente já faz aquela raio-x, né? Não é um raio-x, a gente já investiga o ouvido completo, tá? Além disso, exame de sangue. Gente, 100% dos pacientes nossos com zumbido tem essa investigação do ouvido, com audiometria, medição do zumbido, incômodo com sons, e exame de sangue, 100%. Depois disso, o resto varia, tá? O resto varia. Então, os essenciais, para mim, são esses, tá? De exame de sangue, o que a gente pede? O basicão. O que é o basicão de exame de sangue? Hemograma para ver se tem anemia, colesterol, triglicérides para ver e a glicemia para ver esse metabolismo de carboidratos, o vilão do nosso corpo, do ouvido e de outras doenças. A gente pede a tireoide, avaliação da tireoide do sangue, tá? Com os anticorpos. A gente pede vitaminas e minerais, vitamina A, B12, C, D, zinco e magnésio. A gente pede hormônios, lembrando que a vitamina D, que eu falei nas vitaminas, é um hormônio, né? Então, hormônio, tanto o D, como da tireoide, que eu já tinha falado, o cortisol, né? Hormônio do estresse. A gente pede as provas inflamatórias, TGO e TGP, as enzimas do fígado, ferritina, homocisteína, ureia e creatinina, que vai me mostrar como é que o rim tá funcionando, tá? Então, tem vários exames, alguns são absolutamente fundamentais, os outros a gente pede porque a gente tá na vanguarda de descobrir causas de zumbido, tá? Então, a gente é o profissional que tem que escarafunchar o meio de campo e ver o que é tudo dentro de um paciente que pode ter a ver com o zumbido, tá bom? Simbora, vamos puxar mais uma pergunta aqui. Olha, zumbido com mais de um barulho quer dizer que tem mais causas a serem tratadas? Fantástica essa pergunta, fantástica. Não sei porque algumas saem com o nome, outras saem sem o nome. Vamos lá. Em geral, aqui no grupo tem um monte de gente que tem zumbido múltiplo, mais de um tipo de som. Ou mais de um na mesma orelha, ou um diferente do outro em cada orelha, tá? Então, não necessariamente a pessoa tem mais causas diferentes,
tá? Mas de alguma maneira, uma mesma causa acaba afetando regiões diferentes do ouvido que passam a trabalhar num ritmo mais acelerado. Vocês lembram? A base de tudo, 90% das vezes, zumbido é consequência de uma perda auditiva. Tá? Então, a perda auditiva pode, de fato, acometer várias regiões do ouvido. E uma acelera o ritmo de trabalho como tentativa de compensação. Em algumas pessoas, com uma causa de zumbido, outras regiões do ouvido podem acelerar esse ritmo de trabalho, de compensação. Então, não necessariamente zumbido múltiplo tem a ver com mais de uma causa. Por outro lado, pacientes que têm mais de uma causa comprovada, piora com ruído, piora com alimento, piora com emocional, tem 3 causas, às vezes tem um zumbido só, tá? Então, só para vocês, para exemplificar melhor por que a resposta é não. Vamos lá, quem mais que tem aqui? Olha que lindo. O dia que eu for para São Paulo, vou levar um buquê de flores para você. Obrigado pelas informações. Ai, que fofo isso. Muito obrigada, viu? Muito obrigada. Parabéns, como sempre, sua live tá ótima. A Vera, suspeita. Obrigada, viu? Zumbido e hipersensibilidade auditiva. O rosto fica com sensibilidade até no coçar a cabeça? Uau! Paganini Shirley. Então, peraí. Vamos destrinchar isso aqui. Zumbido e hipersensibilidade são assim, ó. 25 a 40% das vezes eles estão juntos, tá? Agora, o rosto fica com sensibilidade até no coçar a cabeça. Então, essa já é uma sensibilidade tátil, tá? Não mais uma sensibilidade auditiva, tá? Então, tocar o rosto ou coçar a cabeça dá uma sensação mais forte, é outra sensibilidade, mas isso também é do sistema somatosensorial, tá? Lembra que eu falei tato, dor e tem tato, pressão e temperatura, tá? Então isso tudo é informação que faz a gente pensar que você pode ter um zumbido somatosensorial, já que o zumbido puro com a hipersensibilidade auditiva acaba sendo já uma desconfiança pra gente. Não são as únicas causas, mas acaba sendo uma desconfiança. Já com outro tipo de sensibilidade, sabe quando o quebra-cabeça vai se fechando? Você vai botando as pecinhas e vai ficando bonitinho, porque você consegue enxergar o que tá por trás da complexidade de cada um? Então, mais ou menos por aí, tá bom, Paganini Shirley? Quem mais? Meu sonho é descobrir a causa dessa coisa terrível. Olha, meu desejo é que cada um de vocês descubra a causa, porque isso já dá clareza, já dá um norte para cada um, tá? Eu que sou uma pessoa que não lido bem com conflitos, né? Quero mais resolver para não ficar muito no vai para lá, vai para cá, vai para lá, vai para cá, ou sem saber para onde ir, né? Eu gosto muito de ter clareza, né? Então fico imaginando que talvez outras pessoas com meu perfil de personalidade fiquem também perdidos ou extremamente angustiados quando não sabe o que está acontecendo. Saber é o primeiro fator para sossegar. Por quê? Porque lidar com o medo do desconhecido é péssimo. E ter algo que se torna conhecido é minimamente confortável. Agora, quando você sabe a causa, você passa essa questão do medo do desconhecido, você entra nas variáveis das causas, porque são causas múltiplas. Mas o que eu acho uma vantagem, sempre acho uma vantagem de saber, é porque muitas causas de zumbido
são tranquilas. Enquanto a gente não sabe delas, não investiga, não se encaixa dentro de um zumbido com uma causa tranquila, a gente fica agitado. Porque é só a investigação que vai poder mostrar pra gente se existe esse zumbido tranquilo. Então, como eu sou a eterna otimista, super acho que vale a pena, tá? Voltou, tá? Então, procurem ajuda. Isso é importante. Não só... O que eu faço? Tô com zumbido, não tô mais aguentando. O que eu faço? O que eu tomo? Não, procurem ajuda com essa cabeça. Eu queria muito saber o que eu tenho. Porque depois de saber o que eu tenho, você e o seu profissional vão saber o que fazer, tá? E quando a gente vai desesperada querendo a última etapa, a gente pula a primeira e não dá certo. Não dá certo, tá bom? Então fica aí de sugestão para vocês. Gratidão, doutor, excelente live. Que bom, gente, que bom. Ui, vamos colocar essa pergunta aqui. Faz tempo que ninguém fala de misofonia aqui, de pergunta, né? Hermiro Silva, qual é a melhor abordagem em relação ao tratamento da misofonia? Vamos fazer uma perguntinha aí? Vamos encorpar essa pergunta aqui do Hermiro. Quem de vocês, gente, olha, deixa eu ir lá pro fundo. Quem de vocês se incomoda com sons baixos, repetitivos e fica puto da vida com a presença desses sons? Não é que fica incomodado, dá vontade de fechar o ouvido só. Fica puto da vida, muita raiva na vigência de sons, como mastigar, mascar chiclete, estalar os lábios, pigarrear, fazer, soar o nariz, fungar o nariz, salto alto, chinelo arrastando, clique de caneta, gelo mexendo no copo. Quem de vocês? Olá, chefe preta, eu, Celibela, eu, Isabela Pedriali, eu. Que bom que você voltou pra live, querida. Patrícia Bermudes, eu. Vera Sanches, eu. Paganini, Fê Veterinária, eu. Paula Caora, eu. Nogarini Rosa, eu. Maria Neuza Luz, eu. É isso. Muito comum. Então vamos dar luz a essa questão de misofonia no nosso finzinho de live. Paganini Shirley, Rose de Costa, Lívia Bauer, Sônia Rodrigues, Sandra Marques, Ivone Camiloto, Enisa. Gente, essa lista não vai acabar mais. Socorro, M. Bazan. Socorro, vamos para a explicação que já deu para ver que é muito comum, né? Enfim, vamos lá. Qual que é a melhor abordagem? O que a misofonia faz? É um som baixinho e repetitivo que ganha, mas ganha um poder, gente, inacreditável. Quando para a maioria das pessoas esse som é neutro. Para misofônicos, o som encorpa e ele chega e domina o cérebro da pessoa. Ele faz o sistema límbico de refém, algema, amordaça, tranca num canto da sala, assim como o córtex pré-frontal, as áreas de atenção, né? Como o córtex pré-frontal. Então ficam duas áreas lá do cérebro, o sistema límbico e o córtex pré-frontal, ficam escondidinhos, sequestrados, amordaçados, isolados, gente, sem ação, reféns dos sons. É horrível. Só que passa tempo, entra a pesquisa, muda a conotação e
cada vez mais a gente vai vendo que, em paralelo com o que as pesquisas falam, existe todo um lado não publicado que vem dos próprios pacientes. Então vamos prestar atenção nisso. Como vocês sabem que a gente é fora da caixa, né? Do jeito que a gente destrinchou esse universo do zumbido e saiu falando que existem casos de cura e mostrando que existem casos de cura de zumbido e já publicando. Na questão de misofonia, todas as publicações falam assim: misofonia é raiva de sons. A gente, fora da caixa, já entrevistou 5 pessoas que se curaram, tá? 5. Então, eu aprendi mais entrevistando essas pessoas do que com as pesquisas científicas que eu leio, tá? Uma coisa não invalida a outra, mas é que se você não conhecer pessoas que se curam, você só pode conhecer as que sofrem ou as publicações científicas que tentam explicar, tá? Só que as publicações que tentam explicar a misofonia têm o mesmo viés das publicações que tentam explicar o zumbido. É um sintoma que não tem cura. Ai, que coisa mais irritante pra mim, que tô há 28 anos na jogada, ainda ter que ouvir isso. Ai, que coisa mais irritante. Imagina pra vocês. Então, voltando no foco. Para as pessoas que a gente entrevistou que se curaram, as 5, 3 identificaram um mecanismo traumático da infância, uma memória traumática que foi assim, ó, fortemente associado ao começo da misofonia. Só que uma delas que eu entrevistei que mais me chamou a atenção teve uma fratura de braço, né? Com 4 aninhos, ela é adulta, né? Com 4 aninhos ela teve uma fratura e precisou fazer uma cirurgia para consertar essa fratura exposta, tá? E aí, adulta, muito adulta, quando ela foi fazer uma técnica de EMDR, né? Então, um tratamento de dessensibilização, de reprogramação cerebral, com base em repetição do olhar para lá e para cá, para lá e para cá. Ela acessou uma memória traumática da cirurgia com 4 aninhos, em que a anestesia não pegou. Quer dizer, ela não sentiu dor, mas ela lembrava tudo. A anestesia não tirou o nível de consciência dela. Então, ela lembrou dos barulhos de serra, né? Ajustando o osso para arrumar essa fratura. Isso na liberação dessa memória traumática que ela não tinha como lembrar com 4 anos de vida, tá? Então, se das 5, 3 foram assim, o que tá no meu cabeção hoje em relação à misofonia? Provavelmente o gatilho, o comecinho é da infância, de algo muito associado com algum parente, uma memória traumática que por algum motivo, lógico, vai lá para baixo do tapete para poder preservar o relacionamento dessa pessoa com a família. Gente, a coisa é muito séria. Se tem gente que hoje eu respeito nessa vida, é o pessoal que sofre com misofonia. Mas eu tô dando essa resposta longa que pode parecer absurda para vocês que não tem essa noção hoje, justamente porque a gente já foi conversar com pessoas que se curam, né? Que se curaram. Enfim, eu sou sempre do caminho mais curto. Sempre do caminho direto e reto na causa, tá? Enfim. Fora isso,
o que se fala aí das pesquisas com misofonia? Pode melhorar com alguns remédios, sejam os que melhoram a via auditiva, que melhoram a tolerância aos sons, que melhoram a ansiedade ou depressão. Pode melhorar com terapia sonora, do mesmo jeito que o zumbido e a hiperacusia podem. Pode melhorar com terapia cognitivo-comportamental. Pode melhorar com EMDR, né? Enfim, pode melhorar com neurofeedback, com técnicas que vão mudar o jeitinho do seu cérebro reagir a sons. Tudo isso pode ajudar. E igualzinho ao zumbido, igualzinho. Cada um tem o seu caminho, tá bom? É isso, gente boa. Já passamos do horário, né? Deu aquela esticadinha. Que bom que vocês gostaram. Parabéns pela live, doutora. Obrigada, Ricardo. E é isso. A gente espera vocês no próximo domingo. E eu não esqueci que eu prometi uma live de zumbido e intuição. Mas é só no domingo que vem que vai dar certo de eu e meu pai estarmos juntos falando com vocês. E eu vou divulgar antes, tá bom? Um beijo no coração, um abraço, bom fim de domingo e ótima semana para vocês. Tchau, tchau.